Olá, eu sou Monique Lunar e hoje vamos falar sobre algo que pode transformar completamente a forma como você se comunica, que é a oratória. A oratória não é apenas sobre saber falar bem, mas sim sobre usar as palavras de forma estratégica para impactar, engajar e inspirar a sua audiência. Eu sei que muitas vezes ficamos nervosos antes de uma apresentação, mas quando dominamos a arte da oratória, nossa mensagem se torna muito mais eficaz e poderosa. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como usar a oratória de forma a conquistar a sua audiência, seu público, manter a atenção dela e, mais importante, comunicar com impacto. Vamos ver como você pode se tornar um orador ainda mais envolvente e autêntico, utilizando técnicas simples e poderosas. Está pronto para conquistar o seu público? Então, vamos começar. Bom, eu vou começar aí com o poder de uma abertura impactante. Uma das chaves para uma boa apresentação é a forma como você começa. A abertura do seu discurso ou palestra ou reunião é o momento em que você tem que conquistar a atenção do seu público. Estudos mostram que os primeiros 30 segundos de uma apresentação são decisivos para capturar o interesse das pessoas. Por isso, uma abertura impactante é essencial. Existem várias formas de fazer isso. Você pode começar com uma pergunta provocativa, uma história interessante ou até mesmo um dado surpreendente, um dado histórico, né? Eu, por exemplo, eu gosto de iniciar os meus discursos com algo que conecte emocionalmente com o meu público. Isso pode ser uma experiência pessoal ou uma situação que seja universal, como uma história de superação, mas geralmente eu trago experiências pessoais quando eu estou numa palestra. A chave aqui é que a sua abertura desperte a curiosidade. Quando você consegue chamar a atenção logo no início, a sua audiência, o seu público, fica mais propenso a prestar atenção no que você tem a dizer. Antes, da sua próxima apresentação, aí, prepare uma introdução que seja impactante. Pense em algo que possa surpreender ou engajar o público logo no começo. Isso cria uma base sólida, o restante da sua fala. E agora vamos para a segunda dica. Uma estrutura clara e coesa. Uma boa oratória não é só sobre as palavras, que você está proferindo, mas também sobre a estrutura do que você está dizendo. Quando a sua fala ela tem uma estrutura clara, uma estrutura lógica, fica mais fácil para o público acompanhar e absorver a sua mensagem. Uma das técnicas mais eficazes para isso é a famosa estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é onde você apresenta o tema, e cria aí uma conexão com o seu público. Eu gosto de trazer na introdução, aquele ar de curiosidade para despertar a curiosidade do meu público. O desenvolvimento é onde você apresenta os seus argumentos, dados ou histórias para reforçar a sua mensagem. E, por fim, a conclusão, que é onde você encerra de forma poderosa, reforçando os pontos principais e deixando uma impressão aí duradoura da sua apresentação, da sua palestra. No meu trabalho, eu sempre me esforço para criar uma linha de raciocínio clara, Quando eu estou preparando um discurso, eu organizo minhas ideias em tópicos principais. Eu gosto de trabalhar assim. Cada um desses tópicos ele vai gerar um pequeno micro discurso que será ligado ao próximo discurso de forma suave. Isso mantém a minha fala coesa, e de fácil compreensão para quem está me ouvindo. Eu prefiro estruturar a minha linha de raciocínio assim. Então, você divide, você pode dividir a sua apresentação em tópicos claros. Cria uma estrutura lógica, para o que você está dizendo. Isso vai ajudar tanto você a manter o foco, quanto o seu público entender melhor a sua mensagem, Você pode dividir os tópicos, se você for falar, por exemplo, sobre espiritualidade, psicologia, aí você coloca lá, falar sobre espiritualidade para a mulher, dividir os temas assim, existem técnicas para manter o interesse, da sua audiência. Manter a atenção do público durante toda a apresentação, com certeza é um dos maiores desafios de qualquer pessoa
que trabalha com o público, né? Quando estamos diante de uma plateia, é fácil, né, perceber quando as pessoas começam a se distrair, olhar para o celular, perder o foco, isso é chato pra caramba. Por isso, utilizar técnicas para manter esse interesse, né, dessa audiência é crucial para a gente manter o sucesso da nossa apresentação. E eu costumo dizer que uma das técnicas que uso para manter o meu público atento é variar o ritmo e o tom da minha fala. Em momentos-chave, aumento a intensidade da minha voz ou faço uma pausa estratégica para dar ênfase a uma ideia impactante. Essa mudança de ritmo quebra a monotonia e mantém as pessoas atentas. Vocês perceberam como eu oscilei a voz? Outra técnica eficaz é usar histórias e exemplos práticos, né? Histórias têm o poder de cativar o público, gerar empatia, tornar os conceitos mais fáceis de entender e memorizar. Quando eu estou falando de um tema mais técnico ou teórico, eu sempre busco maneiras de ilustrar com histórias reais, né? Ou analogias. Experimente alternar o ritmo da sua fala durante a sua próxima apresentação para você ver como é que o público vai reagir. Use pausas para criar suspense. Conte uma história pessoal ou exemplifique com algo que seja próximo da realidade da sua audiência, né? Isso mantém as pessoas mais engajadas e mais atentas. Existe também algo muito importante, que é a importância da linguagem corporal e da expressão facial e gestual também. A oratória ela não é feita definitivamente apenas de palavras. Existe até um livro, né, que chama O Corpo Fala, que é muito bom. A sua linguagem corporal e expressões faciais são componentes essenciais para uma comunicação eficaz. Quando você fala, seu corpo também se comunica. E isso pode reforçar ou contradizer o que você está dizendo com as suas palavras, você acredita? Por exemplo, quando falo sobre um assunto importante ou com emoção, a minha expressão facial acompanha o meu discurso, transmitindo sinceridade e intensidade. Se eu estou falando sobre algo sério, meu rosto reflete isso, com uma expressão mais concentrada. No entanto, se eu estou falando sobre algo mais leve ou inspirador, meu sorriso, a minha postura mais relaxada e a minha energia comunicam isso de forma clara. Além disso, a postura e os gestos são fundamentais. Uma postura ereta, com os ombros relaxados, eles transmitem confiança e controle. Gestos amplos e naturais ajudam a ilustrar a sua ideia e tornam a sua apresentação dinâmica e envolvente. Pratique o uso dos gestos e expressões faciais enquanto você fala. Você pode começar gravando um vídeo de você mesmo, um discurso, ou apresentando alguma ideia, depois observe se a sua linguagem corporal e expressões faciais estão acompanhando a energia do que você está dizendo, né? Se você não estiver seguro do que você está falando, você pode se concentrar aqui. Aqui ajuda muito, as mãos posicionadas na sua linha de peito. Então, gente, hoje nós falamos sobre como usar a oratória para conquistar a sua audiência e para comunicar com mais impacto. E lembre-se de que para um bom orador não basta saber falar, você precisa capturar a atenção do início, com abertura impactante, organização de ideias de forma clara, usar técnicas para manter o interesse desse público e, é claro, usar a linguagem corporal, expressões faciais e maneiras eficazes o tempo todo. Essas são ferramentas poderosas que podem transformar qualquer apresentação. Seja em um palco ou em uma reunião de negócios, com a prática, você se tornará cada vez mais confiante na hora de se comunicar e será capaz de impactar o seu público de forma profunda e significativa. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprimorando as suas habilidades de oratória, inscreva-se aqui no meu canal, dê um like, divida isso, compartilhe esse vídeo. Escreva nos comentários. Eu estou aqui para ajudar você a se tornar um orador, um comunicador ainda mais confiante e impactante. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. E deixe aqui sugestões do que vocês querem saber mais, tá? Em breve eu vou trazer aí experiências, né? E assim, o meu mergulho sobre estar debruçada sobre o autoconhecimento e sobre a espiritualidade, que é algo que contribui muito para esse caminho meu na comunicação. Um beijo, até a próxima.